exterior, tudo eles modificam na gente. Eu não tinha educação, muito menos dinheiro, não tinha como começar minha vida fora. Existe uma espécie de ameaça espiritual que se você sai para ir para o inferno, para ficar doente, para ficar preso, morrer assaltado na rua. Tem um nuvem negro de um castigo que eles põem em cima da cabeça da gente que perdura anos. E isso faz com que as pessoas ficam lá dentro muitas vezes com medo do inferno, medo do mundo lá fora porque existem perigos, etc. Então é como uma escravidão lá dentro, não com correntes ou ao ponto de um fuzil. Essas pessoas ficam lá dentro por algo muito mais forte, uma pressão psicológica, um bullying. O tempo todo eu escutava os mais velhos dizendo que as eremitas negras que estavam lá dentro, elas só estavam lá não porque elas tinham vocação, elas estavam lá para servir de antimáfia, porque as pessoas que eram contra os arautos acusavam eles de ser racistas. E para evitar isso, eles abriam espaço para algumas meninas negras entrarem nos arautos. Mas uma coisa que me intrigava muito era o fato de elas serem todas intendentes. Não tinha nenhuma delas que era eremita. Todas elas eram eremitas intendentes, que eram aquelas meninas que ficavam na cozinha, que lavavam louça e que em momento nenhum participavam do cerimonial junto com as outras eremitas. Elas tinham tudo separado e tudo mais simples. Elas almoçavam no refeitório anexo, elas sentavam nas últimas cadeiras na missa e elas ficavam com os piores quartos, sempre no porão, sempre nas partes mais baixas da casa. Elas praticamente dormiam na garagem das casas onde a gente morava. Eram 4 casas, as intendentes sempre ficavam na parte mais baixa, na parte da garagem. Ficavam sempre com os piores banheiros e com as piores funções. Essas eremitas passavam muitas humilhações, no sentido de sempre que a gente saía no carro e não tinha uma encarregada, era sempre a eremita mais velha que puxava a oração. Mas, por exemplo, se tivesse uma intendente e uma menina de 6 anos no carro, a intendente nunca tinha autonomia de puxar a oração, porque ela sempre era inferior, mesmo das mais inferiores eremitas. Então, no carro estava a menina de 6 anos e a intendente de, às vezes, 40, 50 anos, e quem puxava a oração era sempre a eremita, era sempre a menina de 6 anos. E tudo. Elas nunca podiam dar nenhuma ordem pra gente. Elas nunca podiam escolher qual seria a ordem das coisas. Se tivesse um intendente, uma eremita, por mais nova que fosse a eremita, era a eremita que definia a ordem das coisas. Essas intendentes, elas vestiam roupas diferentes e até o tecido da roupa delas não era tão bom quanto o nosso. E essa ideia de que as eremitas falavam abertamente entre elas que as intendentes negras eram antimáfia me incomodava muito. A única vez que as intendentes participavam de algum cerimonial eram as intendentes negras nas cerimônias de cortejo na Catedral da Sé ou em igrejas de fora, onde ninguém queria fazer o cortejo, ninguém queria fazer o cortejo para o bispo. E colocavam as intendentes negras exatamente para parar a máfia, para segurar a máfia. E esse era um dos principais motivos pelos quais chamavam elas de antimáfia. Eu lembro que a gente estava no carro, estava todo mundo de palavra fechada. Eu estava escolada no carro das intendentes e tinha algumas poucas eremitas naquele carro. O resto eram as intendentes e as encarregadas das intendentes.
E eu lembro que uma das intendentinhas, que era como a gente chamava os intendentes estudantes, ela pediu a palavra para a encarregada, que estava do lado dela, e pediu autorização para ela pegar algum material de higiene emprestado de outra menina, porque o dela tinha acabado, enfim, ela não teria tempo de pedir na pobreza. E eu lembro que a encarregada começou um discurso que aquilo era muito nojento e começou a falar sobre o quanto era nojento emprestar uma pasta de dente. E nisso ela pegou e deu o exemplo que pegar uma pasta de dente emprestada é quase a mesma coisa que beber do copo de outra pessoa. E nisso a intendentinha pegou e falou, nossa, é mesmo, muito nojento. E asqueroso, né, que elas falavam. E aí a intendente pegou e soltou um comentário. Eu não entendo essas pessoas que bebem do copo da outra. Eu não beberia nem do copo de papita, que era como a gente chamava o João Clá. E nisso a encarregada ela ficou horrorizada. E ela pegou e falou, não, do copo de papita a gente pode beber. E aí ela pegou e falou, não, porque a saliva do João Clá, ela é sagrada. E nisso ela soltou um comentário que todo mundo ficou muito chocado quando ela falou. A própria intendentinha não ficou sem saber o que responder. Quando a encarregada virou para ela e falou, a saliva do papito é tão sagrada, tão sagrada, que se ele me desse um beijo na boca, seria um motivo de graça. Conheci João Clá quando eu tinha 12 anos. Ele veio para o Canadá em 2004. Quando ele me viu, me disse que queria que eu fosse viver no Brasil com ele. Eu fui viver no Brasil numa casa que se chamava Lumancheri. Logo que cheguei no Brasil, creio que foi um dia depois, ele foi visitar a casa em que eu morava. Ele me cumprimentou, me abraçou e beijou, e todos ao redor acharam um flash. Eu não entendia o que estava acontecendo. Todos acharam tudo e qualquer afeição que ele demonstrava era considerado uma graça especial. Desde o primeiro dia que recebi essa atenção, a grande maioria das vezes que eu o vi, ele continuava a me beijar e tocar inapropriadamente. Isso se continuou até que conseguia escapar depois de 10 anos. Quero esclarecer que os beijos que recebi não eram paternos, amigáveis ou bons. Eles tinham uma intenção maligna. Eles eram feitos em segredo, eles eram dados nos lábios e às vezes no pescoço e às vezes aconteciam no confessionário. Os beijos eram de natureza sexual. Os beijos e toques fizeram você acreditar que estava em um relacionamento amoroso. E quando houve períodos que ele parou de beijar e tocar você, você pensou que tinha feito algo de errado.